Olá, alunos, tudo bem? Aqui o professor Ederson César. Nessa aula, vamos trabalhar e conhecer os números primos e os números compostos, ok? Então, fique comigo aí até o final dessa aula para você aprender aí um pouquinho mais sobre os números. Hoje, sobre os números primos e os números compostos. Bom, a nossa aula de hoje vamos falar sobre os números primos, então aí observe na tela os quadros a seguir. Temos aí duas tabelas, né? Dois quadros. E observe o seguinte, o número zero, número zero, observe que o número zero, ele tem muitos divisores. Já o número um tem um único divisor, ele próprio, né? O número 2 tem dois divisores, o número um e ele mesmo. O número 3 também tem dois divisores, o um e ele próprio, 3. O número 4 tem para divisores, né? O um, o 2 e o próprio 4 tem três divisores. O zero, então, tem muitos, e a gente diz que são infinitos divisores. O 1 só tem um único divisor. O 2 tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 3 também tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 4, três divisores, 1, 2 e 4. E aí o 5, dois divisores. O número 6 tem quatro divisores, ou seja, o 1, o 2, o 3 e o 6 dividem o 6. O 7 só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 8 tem quatro divisores, 1, 2, 4 e 8. E o 9 tem três divisores, 1, o 3 e o 9. O que a gente pode notar? Que o 1 tem apenas um divisor, ele próprio. Todo número natural diferente de zero, ou seja, que não é zero, é divisível por 1 e por ele mesmo. Claro que não pode ser zero, porque zero dividido por zero não existe. É chamado de indeterminação, tá? Bom, há números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Aí a gente são divisíveis a números que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, que é o caso do 2, do 3, do 5 e do 7. Tá aqui, ó. 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5 é divisível por 1 e por ele mesmo. E o 7 é divisível por 1 e por ele mesmo. 7 é divisível a 1 por 1 e por ele mesmo. Essa característica, ela é apresentada a todos os números que são primos, ok? Vamos seguir aqui as nossas observações. Há números que, além do 1 e deles mesmo, possuem outros divisores, tá? 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20, tá? Bom, o zero tem infinitos divisores, ou seja, o que quer dizer isso? Que o zero é divisível por qualquer número. Eu acabei de ver ali que eu estou atrapalhando. Pronto, saí da tela. Bom, há números que além do 1 e deles mesmo possuem outros divisores. No caso, 4, 4, 8, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, enfim.
que o zero tem infinitos divisores, por isso tem os 3 pontinhos aqui. O 5 também divide o zero, o 6 também divide o zero, o 7 também divide o zero, o 8 também divide o zero. Senhor, mas quanto que é 0 dividido por 8? 0 dividido por 8 é zero. Isso significa que todos os números dividem o zero. Tranquilo? Bom, com isso a gente chega na definição, tá? A definição, um número natural que possui apenas, olha só, apenas 2 divisores naturais distintos, diferentes, sendo eles o 1 e o próprio número, ele é chamado de número primo. Ok? Sor, o número que não é primo, ele é chamado do quê? Se o número não for um número primo, ele só vai poder ser um número composto. Composto. E ele é composto por fatores primos. Por exemplo, olha o número 10. O número 10 tem para divisores, tem o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Então, 10 não é número primo, porque para ser número primo, ele tem que ter 2 divisores, o 1 e o próprio número. Aqui o 10 tem 4 divisores. Então, 10 não é primo, 10 é um número composto. Composto por fatores primos. Por quê? Porque o 10 ele pode ser escrito na forma de multiplicação do 2 vezes 5. Percebe que o 2 e o 5 são números primos. Ok? Próxima tela. Temos assim que 2, 3, 5 e 7 são exemplos de números primos. Por quê? Porque eles têm apenas 2 divisores distintos, sendo obrigatoriamente o 1 e o próprio número. Ok? Próxima tela, então. A sucessão dos números primos é infinita. Ou seja, assim como os números naturais são infinitos, os números primos também são infinitos, tá? Existem uma infinidade de números primos. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores, distintos, são chamados de números compostos. Foi o que eu já expliquei na tela anterior. Então, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20 são chamados de números primos, de números compostos, ok? Assim, observação, os números 0 e 1 não são primos e também não são compostos. Porque, como eu disse na tela anterior, se um número não é primo, ele é composto. E eu dei o exemplo do 10. Porém, existem esses dois casos, do 0 e do 1, que ele não é primo e ele não é composto. Tá? É o 0 e o 1 somente. Observação importante: o único número natural que é par e é primo é somente o 2. Os outros números pares, todos eles são compostos, menos o 2. O 2 é o único número natural par que é primo, tá? Então, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 é tudo número composto. Somente o 2 é número primo, ok? Bom, e aí,
o crivo de Eratóstenes, tá? O crivo de Eratóstenes. O que é crivo? É uma tabela, tá? Uma tabela. Bom, o grego Eratóstenes, que viveu lá em 276 até 194 antes de Cristo, montou a primeira tábua de números primos, tá? E como que ele fez isso? Como será que ele fez isso? Bom, deixa eu ajustar aqui. Por exemplo, para achar os primeiros, aliás, para achar os primos até 1000, o que Eratóstenes fez? Basta começar eliminando o 1 dessa sequência. A seguir, elimine os múltiplos do 2, exceto 2, porque 2 é número primo. Os múltiplos de 2 não serão primos, por isso que a gente vai eliminar. Depois você vai fazer a mesma coisa com o 3. Não vai eliminar o 3, porque o 3 é um número primo. E assim por diante até chegar no 31. Quando você eliminar todos os múltiplos de 31, você encontrou os primeiros números primos de 1 até 1000. Senhor, a gente vai fazer isso do 1 até o 1000? Claro que não. O Eratóstenes já fez, a gente vai fazer algo mais simples. Quando tiver riscado, eliminado, tá? Até o 31, pode parar, pois você já achou todos os números. Deixa eu deletar isso aqui para você poder enxergar lá. Quando tiver riscado os números, os múltiplos de 31, pode parar, pois você já achou todos os números primos que são menores do que 1000. Como eu disse, a gente não vai fazer isso, fique tranquilo, tá? Aqui eu estou atrapalhando, deixa só o senhor sair da tela. Bom, veja, né? Não é ao lado, né? É abaixo, né? Veja abaixo, porque vai ser na próxima tela. A tábua de números primos até 50. Nela foram escritos os números de 1 até 50 e seguindo os procedimentos que foram descritos acima. Ou seja, presta atenção aqui você. Acorda, rapaz, tá dormindo aí, ó. O que o Eratóstenes fez? Ele começou eliminando o 1, porque o 1 não é número primo. E aí ele foi eliminando os múltiplos do 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Percebe que todos os números pares a gente elimina. Porque o único número primo que é par é o 2. E o 2 a gente não riscou. Olha o 2 ali, bonito ali. 46, 48, 50. Pronto. De 1 até 50, nós já eliminamos os múltiplos de 2. E a gente vai fazer a mesma coisa com os múltiplos do 3. 3 é número primo. 3, 6 já foi riscado. 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51. Mais 51 não está na nossa sequência. Então, nós já eliminamos todos os múltiplos de 2 e de 3, de 1 até 50. A gente vai fazer a mesma coisa com os múltiplos do 5. O 5 é número primo, mas o 10 não. 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50. Pronto. Eliminamos todos os múltiplos do 5, do 1 a 50. E eu vou fazer isso com 7. Tá? Vamos fazer isso com o 7. 7, 14. 21. 28. 29, 31, 32, 35. Isso aí, jovem. 35, 35 com 7. 42 já foi eliminado. 42, 49, que é o 7 vezes 7. Depois vai passar de 50. Então já eliminamos todos os múltiplos do 2, do 3, do 5 e do 7. Vamos verificar o do 11 aqui. Porque 11 é número primo. 11, 22, 33, 44, 55. Já foram eliminados. Do 13. 13, 26, 39. 39 mais 13 vai dar aqui 9, 10, 11, 12. Vai 1, 3, 4, 5. Vai dar 52, que já passou de 50. Então perceba que acredito que nós já podemos parar com as eliminações. E aí a gente pode destacar quais são os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47 são os números primos compreendidos de 1 a 50, tá? Então, os primeiros números primos a gente tem que conhecer, tá? A gente tem que conhecer os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Senhor, mas para eu reconhecer o número primo, o próximo, né, os próximos depois dos 50, eu vou ter que fazer essa tabela tudo de novo? Não, tem técnica para isso. E aí, como reconhecer se um número é primo ou não? O que a gente vai ter que fazer? Veja bem, acompanha aí na tela comigo. Opa, aqui. Primus é uma palavra escrita em latim que significa primeiro e único. Ela foi escolhida para denominar o grupo dos números naturais divisíveis apenas por dois números naturais distintos, sendo obrigatoriamente um e ele mesmo. Essa é a definição para números primos. Número primo é um número que é divisível obrigatoriamente por um e pelo próprio número, e por ele mesmo. Se um número não for primo, ele é chamado de número composto. A gente já viu isso. Ou seja, poderá ser dividido por outros números além do número e dele mesmo. E eu dei o exemplo do 10, mas poderia ser o 15. 15 é divisível por 1, é divisível por 3, é divisível por 5 e é divisível por ele mesmo. Percebe que tem mais de dois divisores. Tranquilo? Bom, vamos aqui usar uma regra. Uma regra que vai nos permitir dizer quando que um número natural dado, se ele é ou não um número primo. Veja como que isso a gente vai fazer. É uma regra, tá? Uma regra. E eu vou ter que sair da tela aqui novamente, porque estou atrapalhando. Só um minuto, pronto. O que a gente vai fazer? Presta atenção aqui, ó. Veja bem. Vamos ter que dividir o número dado pelos números primos. Por isso que é importante saber os primeiros números primos, tá? E tem que ser menores do que o número dado.
até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Mas será que somente isso basta? Não, não basta. Então, a regra que a gente vai usar, ela está aqui, ó, nessas duas últimas bolinhas. A gente vai pegar o número que a gente deseja saber se ele é primo ou não. A gente vai dividir pelos números primos que são menores do que esse número dado. E a gente tem que obter um resultado quociente, ó, é o resultado da divisão. A gente vai ter que obter um resultado menor ou igual ao divisor, tá? E aí tem que acontecer essa última bolinha aqui também, ó. Se nenhuma das divisões efetuadas for exata, o número vai ser primo. Por que que não pode ser uma divisão exata? Porque se a divisão for exata, ele vai ter pelo menos 3 divisores. E aí, a definição para números primos, ela não vai valer. Por quê? Porque um número primo é um número que é obrigatoriamente divisível por 1 e por ele mesmo. Se a divisão é exata, ele vai ter pelo menos, na verdade, pelo menos 4 divisores, né? 4 divisores, e não 3. Ok? Então, se qualquer uma das divisões for exata, o número não será primo, ele será composto. Tranquilo? Então acompanhe comigo aqui como que vai ser feita essa verificação. Acompanhe aqui. O senhor vai voltar na tela aqui, só um instante. Não voltei. Pronto, agora voltei. Então acompanhe aqui. Eu quero verificar se o número 173, se ele é número primo ou não. Segundo a regra, eu tenho que pegar o 173 e ir dividindo pelos números primos que são menores que 173. Mas, gente, eu não vou começar a divisão pelo número primo 2. Porque eu sei que se eu divido 172, por exemplo, por 2, já vai dar 86. E 86 é muito maior do que 2, então não vou perder tempo. Também é interessante vocês lembrarem os critérios de divisibilidade. Tá? Ó, 7 com 3 dá 10. 10 mais 1 dá 11. 11 não está na tabuada do 3. 3 é número primo. Então, essa divisão ela não é exata por 3, tá? Porque 11 não está na tabuada do 3. Mas só que se a gente dividir 173 por 3, vai dar mais de 57. E 57 é maior do que 3. Ok? O 5, também não vou fazer a divisão por 5, porque eu sei, se a gente dividir 173 por 5, a gente vai encontrar mais do que 34. Tá? 34,6. Ok? 34 e vai ter resto, né? 34 e vai ter resto. Vai ter resto 3. Mas só que 34 é maior do que 5. Agora a gente vai começar então pelo 7. O 7 é o próximo número primo. Então vale lembrar que os números primos começa no 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Eu vou parar por aqui por conta do espaço ali na lousa digital, né? Mas esses são os primeiros números primos que a gente já conhece, tá? Lembrar a definição para número primo. Os números primos são os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, obrigatoriamente. Então vamos dividir aqui, ó, 17 por 7. 7, 14, vai dar 2 vezes. 14, para chegar no 17, resta 3. 14, 15, 16, 17. Cai o 3 aqui. 7, 14, 21, 28. 4 vezes. 4 vezes 7 é 28. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Resto 5. Observa que o resto não é zero, mas o quociente
24 é maior do que 7. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que dividir pelo próximo número primo. 173, a gente vai dividir pelo próximo número primo, que é o 11. É o 11. Pegando 17, vai dar uma única vez. Opa, legal. 1 vezes 11 é 11. 11 para chegar no 17. Faltam 6, né? Cai o 3 aqui. 5. 5 vezes 11 é 55. 55 para 60. 5 para 63, 8. 8. Observe, ó, que não é 0. Porém, o 15 ainda é maior do que 11. Lembra lá na regra? Tem que ser igual ou menor, ok? Então, vamos ter que pegar o 173 e dividir novamente, agora pelo próximo número primo, que é o 13. 13. Pega o 17, vai dar uma única vez. 1 vezes 13 é 13. 13, 14, 15, 16, 17. O resto é 4. Cai o 3 aqui. E aí, 43 dividido por 13 vai dar 3. Aí já era, ó, moçada. Ó. 3 vezes 13 dá 39. 39, 40, 43. Resto 4. Olha só. O resto é diferente de 0. E esse número aqui é igual ao divisor. Então, a gente conclui... Vou até trocar a cor da caneta. Concluímos, então, que 173 é número primo. Pronto, verificamos. Vamos lembrar a regra. É dado um número, a gente vai ter que ir dividindo esse número pela sequência dos números primos, tá? E aí tem que acontecer duas coisas. O resto não pode ser 0 e o resultado da divisão tem que ser menor ou igual ao divisor. Nesse caso, o resultado da divisão foi igual ao divisor 13. Tranquilo? Concluímos, então, que o número é primo. O próximo exemplo, verificar se o número 401 se ele é ou não primo. Veja bem, lembrando que a gente tem que fazer a divisão para os números primos. Não vou dividir por 2, porque eu sei que 401 não é divisível por 2, não vai dar divisão exata, mas se eu dividir 400 por 2, já vai dar 200. 200 é 100 vezes maior que o divisor 2, então eu não vou gastar tempo com isso, não precisa. Também não vou fazer a divisão por 3, porque eu sei que 4 mais 1 dá 5. 5 não está na tabuada do 3, então a divisão por 3 ela não vai ser exata. Porque se a divisão for exata, o número não vai ser primo. Então é importante saber também os critérios de divisibilidade que a gente viu nas aulas anteriores. Tá? Por 5, também não vou perder tempo de dividir por 5, porque eu vou usar o critério de divisibilidade. A divisão seria exata se o número 401 fosse, por exemplo, o 400, 405. E aí ia ser divisível por 5. O resto seria 0. E aí o número 405 é óbvio que ele não é primo, porque ele é divisível por 5. É divisível por 3 e é divisível por 9. Olha só. Só usando critério de divisibilidade, hein? Olha só. Eu citei o 405. É divisível por 3 porque 5 mais
5 mais 4 dá 9. 9 está na tabuada do 3 e está na tabuada do 9. E aí, ó, o algarismo da unidade ele é divisível por 5. Então, só aqui a gente já destaca 3 divisores. Mais o 1, mais o próprio número, vai ter 2, 3, 4, pelo menos 5 divisores. Por isso que é importante saber os critérios de divisibilidade. E eu não vou fazer a divisão do 401 por 5, porque se eu fizer a divisão do 401 por 5, a gente vai encontrar 80 e resto 1. Tranquilo? Mas só que o critério de divisibilidade por 7 é mais fácil a gente fazer a divisão aqui. Então, veja bem, 40 dividido por 7 é 6 vezes. Porque eu sei que 7 vezes 7 é 49. Então, 7 vezes 6, 36 é 42. 7 vezes 6 é 42. Não pode ser 6, tem que ser 5. 5. 5 vezes 7 é 35. 35 para 40. 35 para 40, resta 5. Cai o 1, forma o 51. 51 dividido por 7 vai dar 7. 7 vezes 7 é 49. 49. 50, 51, resto 2. Observe que o resultado da divisão ele é maior que 7. Bem maior. Apesar do resto aqui não ser zero. Não posso concluir que ele é número primo. Vamos ter que pegar o próximo número primo. 401. Depois do 7 é o 11. Então, 11 vai dar 33. 3 vezes. 3 vezes 11 é 33. 33 para 40, falta 7. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Legal. Cai o 1 aqui, forma 71. 71 vai dar 6 vezes. Porque 6 vezes 11 é 66. 66 com 4, 75. 5. E ainda 36 é maior do que 11. É maior que o divisor. Não podemos concluir se é primo ou não. O próximo número primo é o 13. Próximo número primo é o 13. E a gente vai dividir por 13. Vai dar 3 vezes, porque 3 vezes 13 dá 39. 39 para 40 falta 1. Cai aqui o 1. Perceba que forma o 11. Como 11 não dá para dividir por 13, a gente coloca o 0 aqui e encerra a divisão. Tá? 401 dividido por 13. Isso mesmo. E ó, 30 é maior do que 13. A gente não pode concluir que 401 seja número primo. Vamos ter que dividir pelo próximo. O próximo número primo, depois do 13, é o 17. 17. Então, vai dar 2 vezes, porque 2 vezes 17 é 34. 34. 10, 20, 20, 14, 34. 34 para chegar no 40, falta 6. 6. Cai 1. Forma o 61. 61 dividido por 17 dá 3 vezes. 7, 14, 21. 21 vão 2. 3, 4, 5. E tem resto 10. Eu vou colocar o resto aqui do lado porque a minha câmera está atrapalhando. Tá? 10. Tem resto 10. Mas observe que 23 ainda é maior que o divisor 17. Tá? A gente vai ter que dividir novamente. Ok? Vamos ter que dividir novamente. O próximo número primo, depois do 17, é o 19.
401, então, dividido por 19. Então, 2 vezes 19 é 38. 38 para 40, faltam 2. Cai o 1 aqui, forma o 21, que dá uma única vez. 1 vezes 19 é 19. 19, 20, 21. O resto aqui, então, 19, 20, 21. O resto é 2. 21 ainda é maior que 19. A gente tem que continuar essa divisão do 401 para o próximo número primo, que é o 23. 23, 401. Vamos pegar aqui o 40, que vai dar uma única vez. 1 vezes 23 é 23. 23. Para chegar no 40, faltam 17. Vai cair o 1 aqui. 171. Dividido por 23, a 7 vezes. 7 vezes 23 é 161, que dá resto 10. Resto 10. Observe que o resto aqui, ó, ele não é 0, ele é 10, e que 17 é menor do que 23. O que a gente conclui? A gente conclui que 401 é primo. 401 é primo. Tranquilo? Tem alguém me chamando aqui no WhatsApp? Gente, agora não é hora. Agora não é hora. Deixa eu mandar uma mensagem. Já vou. Agora não posso responder. Aluno querendo tirar dúvida. Que? Dúvida do exercício 5. Só amanhã que eu vou tirar a dúvida desse exercício 5, tá? Só amanhã. Bom, aqui. Volta aqui comigo. 401, então, é número primo, tá? Por quê? Porque a gente fez a divisão desse número pela sequência dos números primos e a gente chegou nas duas regras. Quais são as duas regras? O resto é diferente de zero e o resultado da divisão é menor que o divisor. Essas são as duas regras. Então, 401 é número primo. Agora, vamos verificar aqui o 493. E de novo, não vou começar a divisão por 2, porque eu sei que a divisão não é exata, porque é um número ímpar. Agora, o critério de divisibilidade por 3. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 não está na tabuada do 3, porém, se a gente dividir, deixa eu dividir aí o 493 por 3, a gente vai encontrar 164, e 164 é muito maior do que 3, tá? Também não vou dividir por 5, porque o número aqui ele não termina em 0 nem em 5, então eu sei que a divisão não é exata por conta do critério de divisibilidade por 5, e se a gente dividir 493 por 5, a gente encontra 98. E 98 é maior do que 5, então não vamos começar também por 5. Mas a gente pode verificar a divisibilidade por 7, tá?
por 7. Porque se o resto da divisão for 0, significa que ele vai ser divisível por 7. E aí o número não vai ser primo. Mas aqui, ao dividir aqui, ó, 49 por 7 vai dar 7 vezes. 7 vezes 7 é 49 e dá resto 0. Cai o 3 aqui, forma o 0,3. 0,3 é menor do que 7, não tem como dividir. Então tem que colocar o 0 aqui e a gente acaba a divisão. Observe que 70 ele é maior do que 7. 10 vezes. Temos que dividir pelo próximo número primo, então. Ó. 493. A gente vai dividir. 7 é o 11. É o 11. Pegando aqui 4 vezes. 4 vezes 11 é 44. 44 para 49 resta 5. Cai o 3 aqui. Vai dar 4 vezes novamente, que é 44. E o resto, 44, 6, 7, 8, 9. Resto 9. 44 ainda é maior que o divisor, que foi 11. Temos que dividir pelo próximo número primo, depois do 11, que é o 13. Que é o 13. 49 dividido por 13 é 3 vezes. 3 vezes 13 dá 39. 39 para 49, o resto é 10. Cai o 3 aqui e a gente vai dividir 103 por 13, que dá 7 vezes. Tá? 7 vezes. 7 vezes 13 dá 91. 91 para 103 faltam 12. Observe que o resto não é zero, mas o resultado da divisão ainda é maior que o divisor. Vamos ter que dividir pelo próximo número primo, 493, dividido, o próximo número primo é o 17. 17. Vai dar 2 vezes, né? 2 vezes 17 é 34. 34. 34. Para chegar aí no 49, tem um resto 15. Vai cair o 3 aqui, vai formar o 153, que a gente tem que dividir por 17. E aí, a gente encontra 9. 9 vezes 7, 9 vezes 7 é 63. Sobe 6. 9 vezes 1 é 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Opa! 15. 153 menos 153 dá resto 0. Ou seja, a divisão ela é exata. A divisão sendo exata, a gente conclui que pelo menos o número 493 terá para divisores o 1, o 17, o 29 e o próprio 493, pelo menos, tá? Pelo menos 4 divisores o 493 tem. Então, o que a gente conclui? Então, 493 não é número primo.
Não é. Pronto. Ok? Então, veja bem, a gente viu dois exemplos, né? O 1 e o 2, de que a gente foi dividindo os números pela sequência dos números primos. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. A gente foi dividindo, então, pela sequência dos números primos. E quando a gente obteve resultado menor ou igual ao divisor, e o resto da divisão não foi zero, a gente concluiu que o número dado é primo. Agora, nesse último exemplo, 493, a gente foi dividindo pelos números primos, e quando chegou no número primo 17, a divisão foi exata, tá? Então, quando a gente tem a divisão exata, a gente já pode concluir que o número não é primo, porque ele vai ter mais de dois divisores, pelo menos 4 divisores. Tranquilo? Bem, então, recapitulando aqui, nessa nossa aula de hoje, a gente viu o que é número primo, o que é número composto, tá? Os números primos são os números divisíveis somente pelo 1 e por ele mesmo. E os números que não são primos são chamados de números compostos, tá? O exemplo 10, 15, 16, 18, o próprio 493 que a gente viu ali que tem a divisão exata, né? 29 vezes 17 ou 17 vezes 29 dá o 497. Então, o número composto, ele não é primo, mas ele é formado por um produto de números primos, que é assunto para a próxima aula. Então, espero que você tenha entendido os conceitos de hoje. Né? Para verificar se um número dado é primo ou não, você tem que ir dividindo o número dado pela sequência dos números primos até verificar duas regras. O resultado da divisão tem que ser menor que o divisor que está em cima e o resto da divisão não pode ser zero. Beleza? Espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um abraço.